sobre o Setembro Amarelo. E nada melhor do que Access Consciousness, né, que é acesso à consciência, para falar sobre escolha, né, no dia de hoje. Porque sempre que a gente tem notícias, né, de que uma pessoa comete o suicídio, primeiro espaço para qual a gente vai é para o julgamento, né? Nossa, mas por que fez isso, né? A vida é tão boa. E é sobre isso hoje, né? É sobre todas essas questões que a gente veio tratar aqui com vocês. Bom, então para isso vamos destruir e descriar todas as projeções, expectativas, todos os julgamentos, todos os pontos de vista fixos, todas as barreiras que nós temos para essas temáticas mais polêmicas, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente até evita falar no assunto, né? Porque acha que é um tema pesado, né? Como seria se nós pudéssemos tirar todo o peso que tem nessa palavra e pudéssemos trazer clareza sobre essa palavra para que nós possamos ser a contribuição para que seja uma palavra cada dia menos usada, né? Seja algo cada dia menos feito nesta realidade. Bom, vamos dar uma olhadinha nos dados breves. A gente tem que passear por esse pedaço, né? Por mais tortuoso que seja, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. A gente teve aí um agravamento muito grande dos quadros de suicídio por ocasião da pandemia, 2019, 2020, 2021. Parece que assim, felizmente a gente está tendo um número menor, cada vez menor, de tentativas de suicídio e de suicídio, porque às vezes a pessoa tenta e não consegue, né, se suicidar. Esse número vem baixando, felizmente, né? Mas ainda se registra mais de 30 suicídios no Brasil por dia. E é a quarta causa de morte entre jovens de 19 a 25 anos. Isso me alarmou muito, porque... Primeiro porque eu trabalhava com jovens, né? E percebia algumas questões que realmente as famílias ainda não estavam percebendo, né? E o quanto que esse processo do suicídio é uma coisa lenta e silenciosa muitas vezes. Mas a gente vai entender um pouquinho desse processo, tá? Esse processo, por que as pessoas cometem suicídio? Simplesmente, pessoal, porque as pessoas não veem saída para algo que elas acharam que é muito maior do que elas. Porque se fosse menor do que elas resolveriam e pronto. É um problema, eu vou lá e resolvo, soluciono, ponto. Não, as pessoas que cometem suicídio é simplesmente porque elas não veem saída para a vida. Elas não veem motivação para continuar vivendo. Ou porque perderam um ente querido, ou por questões financeiras, ou, né, muito de falência a gente ouve falar, por questões de perda de familiares, por questões de medo, por questões de pensamentos, sentimentos, emoções em conflito, mal organizados, mal administrados, porque às vezes o jovem, principalmente o jovem, ele não sabe ainda lidar com tantos pensamentos, sentimentos e emoções. Isso não se aprende na escola, infelizmente, né? Nem em casa, nem na escola. A gente não tem uma sociedade que eduque para uma vida emocional saudável. Ultimamente que a gente tem visto mais técnicas e mais procedimentos e mais pessoas falando sobre a questão emocional, dando uma importância maior para isso, então a gente fala com relativa facilidade, né? Mas não foi sempre assim. Né? Falar sobre questões emocionais era algo assim, meio velado, não se falava, se achava que era fraqueza dizer que a pessoa tinha problemas emocionais, né? Se a gente for perceber, antes de chegar no suicídio tem um caminho, né? A pessoa instalou dentro dela uma crença, um pensamento, um sentimento, uma emoção que ficou registrado ali e vão norteando as escolhas dessas pessoas. Então, o que acontece? Chega um momento que elas não têm mais clareza para ter uma visão global sobre as coisas, porque elas estão escolhendo sempre a partir dos pontos de vista fixos, que para elas são verdades absolutas, né? E tudo se origina desses pensamentos, sentimentos e emoções, que, visitados frequentemente, ou seja, se a pessoa se alimenta daquilo o dia todo, o que acontece? Mais daquilo ela vai criar para a vida dela. Então, se eu tenho um pensamento de que a vida não vale a pena, quanto mais eu penso, quanto mais eu falo, quanto mais eu sinto, quanto mais emoção eu crio sobre isso, mais disso eu estou criando para minha vida. Mais motivos para me motivar a tirar a minha vida. Né? Que é um exemplo disso, por exemplo, redes sociais. Né? O quanto que as pessoas, principalmente os jovens, diante de tudo que eles veem nas redes sociais, uma pessoa da idade deles que está viajando não sei por onde, que está comprando o iPhone que eles queriam, que está numa situação financeira, está em outro país, aprendendo um idioma, está tendo oportunidades muito diferentes da que ele tem, só que a gente nem sabe se isso é verdade, né? Porque assim, as redes sociais, a gente vê muita coisa, mas quanto disso não é mentira, né? Quanta mentira nós estamos comprando para criar uma realidade que não funciona para nós? Quantas mentiras nós estamos comprando que está gerando para nós impotência, sensação de fracasso, sensação de eu não posso, de não poder, falta de perspectiva futura. Quando que isso se instala, né? Quando a pessoa tranca isso dentro dela. Porque, gente, tudo que a gente alimenta cresce.
tudo onde a gente põe a luz, aquilo aumenta, aquilo expande. Então, quanto mais atenção nós estamos dando para os problemas, para os medos, para as inseguranças, para a falta de perspectiva de futuro, quanto mais a gente alimenta isso, mais isso cresce dentro de nós. E é aquele processo que eu estava falando. É um processo que vai indo, chega uma hora que a pessoa acaba se suicidando. O tema da campanha esse ano, né, da prevenção ao suicídio, do tema do Setembro Amarelo, é a vida é a melhor escolha. E aí, foi muito curioso quando eu vi isso, porque assim, o quanto que tudo que eu tenho visto gira em torno da escolha, né? O quanto que as pessoas estão, sabe, tá caindo a ficha de que, de verdade, as escolhas, nossas escolhas definem a criação da nossa realidade, né? E aí, então eu pergunto pra vocês, verdade, suicídio é uma escolha? Sim, o suicídio é uma escolha. Verdade, é uma escolha consciente ou inconsciente? Para o Axis, 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Nós herdamos ou compramos de alguém. Ou nós herdamos do sistema familiar, ou da escola, da nossa formação, das pessoas que influenciaram a nossa educação, não sei. Ou a gente olhou para aqueles modelos e gostou daquilo, achou que era verdade e comprou como verdade. Tá? Então a gente herda, recebe, né, esses padrões de pensamentos, sentimentos e emoções, ou a gente compra esses pontos de vista que vão criar a nossa realidade. Esses pontos de vista, quando são nossos, são conscientes. São processos de escolha que eu estou 100% presente, 100% consciente para fazer. Por exemplo, eu vou no mercado comprar pão porque eu vou tomar café da tarde ou de manhã. Isso é uma escolha consciente? Sim, é uma escolha consciente. Ah, mas no meio do caminho eu posso escolher diferente, porque eu posso escolher a cada 10 segundos fazer uma escolha diferente. Eu posso pensar diferente. Hoje eu vou tomar um café na padaria. E eu não vou buscar o pão. Essa é uma escolha consciente? Pode ser ou não. Eu posso funcionar a partir de uma escolha consciente? Não. Eu escolho me honrar e o meu corpo está desejando tomar um café na padaria. Então eu vou tomar um café na padaria. É uma escolha consciente. Agora, se eu estou tomando café na padaria porque eu vi na rede social do amiguinho, sabe, que ele foi tomar café da manhã com a família na padaria, essa escolha é consciente para mim ou ela é inconsciente? Então, quanto que nós estamos comprando a partir daquilo que nós estamos vendo e que faz muito sentido para as outras pessoas, mas verdade, faz sentido para nós? Né? Nossa, mas por que você está falando isso, né? Se o tema é suicídio. Por quê? Porque se tudo é escolha, inclusive o suicídio, é uma escolha de não viver mais, a gente tem que aprender a olhar para essas escolhas com mais carinho, a olhar para essas escolhas com mais cuidado, né? Em total vulnerabilidade, eu contei todo o meu processo depressivo, porque o que aconteceu comigo? Os meus filhos saíram muito cedo de casa. E eu, por 16 anos, eu apoiei a minha vida na família, que era meu ex-marido, os meus filhos, e no meu trabalho. E praticamente eu não existia para mim. Eu só vivia em função desse tripé. Família, filhos, trabalho. Família, filhos, trabalho. E tava tudo bem para mim, porque eu tava completamente distraída de quem eu era, e eu só fui com os implantes extratores, e fui realizando, e fui fazendo, e fui feliz, achava que eu era feliz, e realmente fui feliz, né, durante muito tempo. Contudo, como eu não apoiei a minha verdade em mim, eu apoiei fora de mim, não dentro de mim, o que aconteceu? A hora que essas três coisas saíram da minha vida, o casamento que acabou, os filhos e o trabalho, porque eu acabei me mudando de cidade, eu já não trabalhava mais com o trabalho que me realizava tanto. Quando me faltaram esses três elementos, esse tripé de sustentação que eu criei para minha realidade, eu fiquei completamente desorientada. E realmente eu pensei, não foi uma vez só não, foram várias vezes que eu pensei em tirar minha vida, porque não fazia sentido mais para mim. Não fazia mais sentido estar viva, porque eu não sabia quem eu era mais. Né? Eu demorei anos para me redescobrir, para descobrir quem eu era. Porque eu não era mais aquela pessoa de 16 anos atrás, então não dava para eu pegar a referência daquela pessoa e trazer para os dias, né, naquele tempo, naquele período. E eu também não sabia quem eu era, né, quem verdadeiramente eu sou. Eu não sabia. Eu não sabia que eu podia fazer essa pergunta e esperar que essa resposta viesse. Né? Como a gente faz no Axis hoje. Né? A pergunta que originou o Axis é: como eu gostaria que fosse a minha vida? Né? Porque a gente não sabe de verdade. A gente pensa que sabe porque a gente se apoia em coisas externas. Mas quando a gente se mergulha em si, quando a gente se empodera do poder que nós somos, eu não estou falando sobre ego nem sobre vaidade, eu estou falando sobre o ser infinito que tudo pode. Quando a gente se empodera desse poder nosso, desse poder pessoal, de transformar nossa realidade, quando a gente reconhece esse poder e passa a usá-lo a nosso favor, aí não tem mais implante distrator, não tem mais falta de alegria de viver, não tem mais nada, gente. Porque
é consciência pura, né? Você vive 100% na presença, 100% na consciência. E quando você está na presença e na consciência, você faz escolhas conscientes. E quando você faz escolhas conscientes, você vai fazer escolhas que funcionam verdadeiramente para você. Então, como seria você se abrir para essa possibilidade de expandir a sua consciência para que isso possa funcionar melhor para a criação da sua realidade, né? Eu saí daquele ponto de não querer viver mais para estar nessa plenitude que eu vivo, já tem 2 anos, né, que eu tô no Axis, eu vivo em plenitude, eu vivo minha alegria de viver 24 horas por dia, porque, gente, é mentira que felicidade é só por alguns momentos. Eu acreditei nisso por mais de 50 anos. Isso é uma mentira. Eu posso garantir para vocês que isso é mentira. A gente pode ser feliz 24 horas por dia, nós só precisamos escolher ser feliz 24 horas por dia, tá? Eu sou um exemplo disso. Se você quiser conviver comigo, você vai saber que eu estou vibrando na energia, na alegria de viver 24 horas por dia. Tudo que eu estou fazendo, não importa se é desconfortável para mim ou não, eu estou 100% presente, 100% consciente. E isso me dá muita expansão, muita alegria de viver. Tá? Então, quantas mães, assim como eu, quando os filhos se vão, né, de casa e vem aquela síndrome do ninho vazio, quantas mães param de viver? Elas param, elas têm um choque de realidade tão grande ali que algumas vão e recuperam sua identidade, ou vão tropeçando aos trancos e barrancos e vão conseguindo se organizar. Mas a maioria acaba vivendo uma morte em vida, né? Se eu não fosse uma buscadora, muito provavelmente eu não estaria aqui compartilhando tudo isso com vocês e eu não teria encontrado a plenitude da forma como eu encontrei hoje, né? Porque eu estaria ainda num processo de vitimização. Ai, meus filhos se foram, o que vai ser da minha vida? Minha vida era eles, isso, que aquilo. Não. Nós viemos sozinhos. E nós temos que nos organizar sozinhos nesta realidade. A gente tem que se dar conta. Então, assim, quantas pessoas estão vivendo uma morte em vida? Quantas pessoas não são suicidas, não cometem o suicídio, mas são suicidas em potencial? Porque estão vivendo uma vida, uma morte em vida. Elas não têm. O que é uma morte em vida? É não ter mais alegria de viver. Não ter mais alegria de acordar. É não ver a hora de chegar à noite para dormir, para fugir dos problemas. É se esconder atrás de um prato, de alguma guloseima e ficar na frente da televisão, se alienando de tudo que está acontecendo, não querendo ver as coisas que estão ali. Então, assim, quantas mentiras dessa realidade nós estamos comprando para viver na tristeza? Quantas mentiras dessa realidade nós estamos comprando para viver na depressão? Quantas mentiras dessa realidade nós estamos comprando para viver no trauma e no drama, na vitimização? Sendo que a gente poderia estar escolhendo o extremo oposto, que é o 100% de protagonismo sobre a nossa história e as possibilidades infinitas da gente mudar a nossa história, não importa em que fase da vida, em que momento da nossa vida, né? Mas assim, né? Como é que o Axis pode ajudar, enfim, nessa prevenção aí do suicídio? Bom, Axis Consciousness é acesso à consciência. A gente trabalha com expansão de consciência. Quando a gente trabalha com expansão de consciência, as nossas escolhas também são mais conscientes e por isso a gente escolhe o que verdadeiramente funciona para nós. Então, muito dificilmente a gente vai para um espaço de ai, por que eu fiz isso comigo? Porque você escolheu consciente, não está funcionando para você. A cada 10 segundos a gente pode fazer uma escolha nova, vamos escolher diferente, né? E isso é para tudo, gente. Não tem escolha que precisa ser para sempre. Qualquer escolha você pode tomar a qualquer momento. Bom, quando a gente recebe, a gente tem 2 situações aí. Quando a gente recebe uma sessão de barras, né, uma sessão de barras de Axis, e para quem não sabe o que é barras de Axis, são pontos que a gente tem na cabeça que ao serem tocados suavemente com a ponta dos dedos e com alguns comandos verbais que os praticantes, os profissionais de Axis dão, quando a gente emite esse comando e quando toca esses pontos, são dissipados cargas eletromagnéticas de pontos de estagnação de energia. Então aquele não, aquela repressão, aquele você não é bom o suficiente, eu sou burro, e todo esse monte de lixo que a gente acredita sobre o que a gente é, tudo isso forma pontos de vistas fixos e vão formar também as nossas crenças de limitação. Então, quando esses pontos das barras de Axis, né, que estão na nossa cabeça, são tocados, são dissipados, todos esses são deletados de verdade, todas essas crenças que não funcionam para nós. E aí a gente pode, a partir de deletar esses pontos que não funcionam pra gente, essas crenças que não estão funcionando pra gente, a gente pode trocar essas crenças de limitação por crenças expansivas, por crenças que vão expandir a nossa vida, tá? Vai sobrar o espaço. É como se fosse o aplicativo do celular. Eu tenho lá o celular sobrecarregado de aplicativos e eu quero baixar um aplicativo top que vai me expandir muito, vai me fazer criar muito mais do que eu crio agora. O que eu faço? Eu vou escolher aqueles que não funcionam mais pra mim, deleto, para sobrar espaço. Mesma coisa com barras de Axis. A sessão de barras é o exercício de receber. A pessoa que está recebendo, ela aprende a receber através do toque, ela se liberta, ela baixa barreiras para poder receber, né? Pra gente aprender a receber mesmo, porque a gente não sabe receber,
nessa realidade, ninguém ensina a gente a receber. E aí vai liberar esse espaço para que você possa colocar coisas mais expansivas e grandiosas aí no lugar, tá? Quando a pessoa recebe barras de Axis, né, quando ela sai de uma sessão de barras, normalmente ela sai de uma sensação muito grande de bem-estar, até meio que de dormência, assim, normalmente ela dorme muito profundamente, é um caso ou outro que isso varia, né? Por quê? Porque aqueles pesos todos que ela estava carregando são dissipados no momento do toque. E também, gente, tem a questão do empoderamento pessoal, né? Que aí já é uma outra situação. É a situação das pessoas que escolhem aprofundar, gostam muito da sessão ou gostam muito do assunto e querem aprofundar, querem criar uma vida diferente. Aí elas vêm para fazer classe de barras, eu sou facilitadora de classe de barras de Axis em São Pedro, Águas, região aqui, Piracicaba, em Araras também, estamos com classes lá também. E se você está numa cidade diferente e quiser me convidar, estou completamente receptiva para ir até vocês, para dar essa classe, porque quando eu escolhi trabalhar para a consciência, quando a gente escolhe trabalhar para a consciência, a gente não escolhe limitações de espaço e de tempo. Então, onde for requerida a minha energia para dar essas classes, eu lá estarei. Então, se você está em outro lugar, em outro estado, em outro país, e você gostaria que eu fosse fazer essa classe de barras, se eu tiver um número mínimo de pessoas, eu vou com tranquilidade para fazer, tá bom? Escolho ser a contribuição para o mundo, não só para o espaço onde eu estou hoje. Então, quando as pessoas vêm para fazer a classe de barras, muito determinadas a mudar completamente a sua realidade, elas ganham. Eu ouço muitos alunos me narrando isso, né, depois da classe, o quanto que eles se sentem empoderados, né? Nossa, eu posso tudo. Hoje eu descobri que eu posso tudo. É muito curioso como a fala é muito parecida, porque é verdadeiramente isso, a gente sente tanto poder. Eu brinco que eu saí do hotel, que eu fiz a primeira classe, 20 centímetros mais alta. A gente acaba sendo protagonistas da nossa história por causa desse empoderamento. A gente se empodera de quem a gente é. A gente se empodera do poder que nós somos, naturalmente. A gente se reconecta com a nossa essência, com o nosso poder criativo, o poder de co-criarmos a nossa realidade. Lembra que você pode fazer uma escolha a cada 10 segundos. Então, como seria se você pudesse nortear o seu destino para onde você deseja que ele vá? Eu digo sempre, dizia, né, uma coisa assim: os incomodados que se mudem. Então, quando alguém vinha reclamar pra mim de alguma coisa, eu falava assim, ou num relacionamento, ou num trabalho, ou numa situação, eu falava assim: você tá feliz com essa pessoa? Você tá feliz nesse lugar? Não. Então escolhe diferente. É o que eu falo hoje, né? Hoje eu falo, escolha diferente, você pode. E eu fico pensando, né? Eu falo, Deus deve pensar assim, cara, eu te dei um planeta e as infinitas possibilidades pra você escolher, você tá escolhendo só isso. Né? Já pensou a decepção dele? Fico pensando nisso. A gente pode escolher qualquer coisa. Está tudo disponível para nós. E que a gente está colocando o poder em mãos erradas, né? Eu atualizei a minha aposentadoria, eu atualizei um criacionamento incrível para minha vida, que fica cada dia melhor. Eu atualizei comprar uma casa em São Pedro em Águas, eu atualizei viagens, eu atualizei realizar coisas grandiosas. Enfim, né? É tudo que você desejar, você consegue realizar. Mas assim, minha realização maior, que eu assim compartilho com vocês mesmo, é viver em plenitude 24 horas por dia. Esse pra mim é o maior presente. E você só consegue viver em plenitude, viver em felicidade plena 24 horas por dia quando você está no comando geral, no comando 100% da sua vida. Quando você reconhece o seu poder de escolha e quando você escolhe só aquilo que verdadeiramente funciona para você. Porque quando a gente escolhe o que verdadeiramente funciona para nós, além de nós não sermos, a gente tem medo do julgamento, né? Por isso que às vezes não escolhe as coisas. Mas, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, para com essa besteira, você não vai conseguir não. Imagina que você vai ser rico um dia, gente que nasce pobre morre pobre. Pode focar nisso, vamos destruir, descriar isso, porque a gente pode o que a gente escolher verdadeiramente. Isso, gente, eu posso testemunhar para vocês no meu dia a dia. Eu escolho presentes todos os dias. E o que eu sempre escolho todos os dias é facilidade. Vocês não têm noção como as coisas chegam para mim. Hoje eu estava fazendo as unhas e vi que a moça tirou uma prateleira da parede. E eu precisando de uma prateleira aqui, mas estava meio com preguiça de comprar, porque eu sou meio preguiçosa para comprar as coisas. E eu falei assim pra ela, não, você vai pôr na sua casa? Ela falou assim, que ela se mudou recentemente. Ela falou assim, não, nem sei onde eu vou pôr isso. Eu falei, mas você quer vender? Peraí que eu já pego. Comprei, pronto. Já estava do meu lado. Eu só tive o cuidado de, a hora que eu terminei de fazer as unhas, pegar a prateleira, colocar no carro, descarregar aqui em casa e colocar amanhã na parede. Prontinha. Com a mão francesa, tudo. É só eu parafusar na parede. Aí a moça que estava fazendo minha unha falou assim, começou a rir, né? Eu falei assim, tá vendo? Eu escolho facilidade. É o que veio pra mim. Se eu escolher dificuldade, é o que vai vir.
Então, o que mais é possível a gente atualizar a partir das nossas escolhas conscientes, que a gente só não está atualizando porque a gente não está acreditando que pode. Tudo que o Senhor representa, tudo que se traz à tona, vamos destruir e criar. Então, eu venho aqui fazer um convite muito especial para você. Se essa live fez algum sentido para você, qualquer sentido, você não precisa estar querendo se suicidar para essa live ter feito sentido para você. Mas se ela fez sentido para você, como seria você ser contribuição e compartilhar com outras pessoas? Não por minha causa, mas para você ser a onda, para você ser o convite, para ser contribuição para mais pessoas, né? Um beijo enorme para todos e bora cultivar alegria, porque quando a gente cultiva alegria, a gente aniquila qualquer pensamento, sentimento e emoção que possam ser destrutivos para a nossa vida e para as pessoas que estão em torno de nós. E se você quer ser alguém que vá contribuir com uma pessoa que você acha que ela... Sabe, porque às vezes o suicida, aquele que chega a cometer o suicídio, ele faz isso de maneira muito lenta. É um processo. Então, como seria se nós pudéssemos observar as pessoas que estão muito introspectas, que estão muito tristes, que parece que não tem muito brilho a vida, né? Dentro dos olhos dela não tem brilho, né? Não tem alegria de viver. Como seria se nós pudéssemos indicar para essa pessoa ir lá receber essas barras? Então fica aqui o meu convite para todos. Mais uma vez, um beijo no coração de todos.